Ok. Vamos lá, então. A gente está falando da justiça de Deus. E a gente falou na aula passada sobre o que era essa palavra justiça, né? A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21 que nós fomos feitos justiça de Deus. E aí, quando a gente pensa em justiça, a gente pensa nessa justiça natural, humana, que a gente conhece, que é o juiz julgando se você está errado, se você não está, e te dando lá uma pena para pagar, te dando lá um veredito, lá, alguma coisa para você limpar a sua culpa, né? E aí a gente falou que não consigo entrar, Celeste. Por que, meu amiga? E aí a gente... 3 irmãs, hein? Então, você viu? E Que é, bênção! Unindo a família. E aí a gente falou que essa palavra justiça, a gente pode entender ela como a capacidade de entrar diante de Deus sem medo, sem culpa, complexo de inferioridade, condenação, como se o pecado jamais estivesse existido. Porque num tribunal normal, né, quando uma pessoa paga o pecado dela, paga lá a pena que o juiz deu para ela fica livre da culpa, né? Ela fica justa ou justificada, porque ela pagou o pecado que ela devia. E Jesus, ele pagou o nosso pecado. Na cruz do Calvário, ele vai lá e paga. Mas ele não só pagou, como ele também apagou o nosso pecado. Então, a gente pode entrar confiadamente na presença de Deus, diz Hebreus 4:16, como se realmente o pecado nunca tivesse existido, né? Por causa da cruz, ele nos permite voltar à situação em que Adão estava, de comunhão com o Pai, de que ele não tinha vergonha de entrar na presença de Deus, o domínio, de novo, sobre a esfera, né? A gente falou sobre isso, foi reconquistado sobre a nossa esfera de atuação, e a natureza de Deus que havia sido perdida foi reconquistada, né? A gente voltou a ser filho de Deus. Havíamos passado a ser filhos da ira, voltamos a ser filhos de Deus enxertados na videira. E aí a gente falou também que essa palavra justificação, que é a primeira etapa da salvação, né, que é a salvação do Espírito, ela na verdade significa um montão de coisa, né? Ser resgatado do perigo, ser livre do pecado, ser salvo do diabo, ser feito santo, ser preservado, né? Então, essa salvação é muito mais do que apenas ser livre do inferno, né? Tem mais um monte de coisa nesse pacote, e à medida que a gente vai se santificando, né, desenvolvendo a nossa salvação, a gente vai vivendo uma vida mais plena, mais abundante, como diz João 10:10, né? Que Cristo veio para dar uma vida e uma vida plena, uma vida abundante a todos nós. Então, isso foi o que a gente conversou na semana passada, certo? Dúvidas até aqui do resuminho? Então, vamos seguir. Vamos ver aqui. Mudei de celular e ficou diferente. Pede um monte de coisa. Você tem que instalar o programa de novo. E aí, o que a gente vai falar hoje? Então, como que essa justiça de Deus, essa posição que ele conquistou para nós, né? Como que ela era satisfeita no Antigo Testamento e agora para nós no Novo Testamento, né? Então vamos ler aqui, Shirley, você pode ler para nós Gênesis 2:17? Aí agora chegou a Celeste. Gislene, você pode ler para nós Levítico 6? E Nádia lê para nós Hebreus 9. Espera um pouquinho. Nádia vai ler Hebreus 9, verso 22. Lê, verso 17 do capítulo 2. Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Obrigado. Então, Deus dá uma instrução para o homem.
ele fala, olha, eu só vou te dar uma regra. Boa noite, Celeste. Você tá bem, minha filha? Celeste, te vi aí, mas você sumiu. Tá me ouvindo? Bom, vamos lá. Ele só dá uma regra para Adão. Ele fala, Adão, você pode fazer tudo, a terra é toda tua, aí você pode fazer o que você quiser, só vou te pedir uma coisa. Dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você não bota a mão, não coma, porque no dia em que você comer, você certamente morrerá. E a gente já entendeu, já aprendeu que morrer é separação, é ser separado. Então, esse morrer aí é o morrer espiritualmente, ele seria separado de Deus. E a gente sabe, a gente conhece a história que Adão foi lá e comeu dessa árvore, né, comeu desse fruto do conhecimento do bem e do mal, e nesse momento ele peca, ele é destituído da condição dele de filho, né, dessa posição de relação direta com Deus. E Romanos 3, 23 vai dizer assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E por que ele fala isso? Porque esse pecado de Adão, ele passa para toda a raça humana, né? Um outro texto de Hebreus, se não me engano, vai dizer que por meio de um entrou o pecado, mas também por meio de Jesus todo o pecado foi foi pago, né? Foi retirado. Não lembro qual é o texto a palavra que ele usa. Mas então, por causa de Adão, esse pecado entra nas nossas gerações. Até hoje, por causa de Adão, essa separação entre Deus e o homem existe. Aproveita, Shirley, que você está em Gênesis, lê para mim verso 21 do capítulo 3. 21? Gênesis 3, 21. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Obrigado. Então, olha só. Quando Adão peca, Deus tem que matar um animal e tirar a pele dele e fazer roupas, porque o homem passou a ter vergonha, ele se conheceu, se percebeu nu e tinha vergonha, então a nudez dele precisava ser escondida. E aqui é o primeiro sacrifício da humanidade, porque não existia pele de animais, existiam animais com pele, os animais precisaram ser mortos, e aí fez pele para cobrir, ou seja, fruto do pecado de Adão, já teve uma consequência aí. Um animal que não tinha nada a ver com a conversa precisou ser morto para que eles pudessem cobrir o pecado deles, né? E isso já era uma alusão, né? Já era uma representação do procedimento que Jesus ia dar para a nação de Israel, que eles tinham que fazer o sacrifício lá na tenda para cobrir o pecado. Olha a diferença, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tirava o pecado, mas o sacrifício apenas cobria o pecado. Jesus, quando ele faz essas vestes, né, há quem diga que o primeiro trabalho de Jesus na humanidade foi o de alfaiate, porque ele fez roupas para Adão e Eva. Quando ele faz essas roupas, ele cobre a nudez, ele cobre o pecado. Então, todo esse aparato que foi criado de maneira como se fosse tem uma palavra certa para isso, de maneira temporária, de maneira como se fosse uma adaptação para o que Cristo iria fazer. Ele não resolvia o problema do pecado, mas ele dava um jeitinho. Era como se você jogasse a sujeira para baixo do tapete, porque de fato o problema do pecado ele não era extinto, mas podia haver comunhão entre Deus e o homem por causa do sacrifício, né? Então vamos ver aí, Gislene, lê para nós o capítulo 6 de Levítico, que ele vai falar um pouquinho desse sacrifício aí. Lê os versos 1 e 2 primeiro. E o Senhor disse a Moisés: se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, enganado seu próximo sobre um depósito,
ou penhor, ou roubo, ou tiver praticado extorsão contra o próximo. Aí, ó, ele vai falar nos próximos versos alguns tipos de pecado. Então vamos pular já para o verso 6 e 7, que ele vai explicar o que vai acontecer quando alguém pecar. E como oferta pela culpa, levará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, e ele o levará ao sacerdote como oferta pela culpa, corretamente aliviado. E em favor dele, o sacerdote fará expiação diante do Senhor, e ele será perdoado. Beleza. De todas as coisas que tiver feito, pelas quais se tenha tornado culpado. Então, ó, o homem peca, ele se torna culpado e ele é perdoado por Deus mediante derramamento de sangue, mediante um sacrifício, certo? Hebreus 9, 22 vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Diz assim, Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há remissão. O meu, né? Ah, eu tinha te dado? Desculpa, eu achei que eu não tinha te dado. Desculpa. Tá bom. Mas vamos ter mais coisa para ler. Então, o que acontece, gente? Duas figuras despontam aí nesse momento. Deus estabelece esse procedimento e duas figuras aparecem. A figura do sacerdote e a figura do sacrifício. A figura desse animalzinho aí que morre para que o pecado do homem seja perdoado. Por que surge a figura do sacerdote? O sacerdote era o elo de ligação entre Deus e o homem. Porque o homem não tinha mais ligação com Deus. Essa ligação é rompida, né? Morte é separação. Então, Adão, que tinha comunhão com Deus, essa ligação é rompida. Então, Deus faz ali um paliativo, essa é a palavra que eu queria lembrar, com esse procedimento, e ele estabelece uma pessoa que ia ser esse representante entre ele e o resto das pessoas. Essa comunhão um a um que Adão tinha, nenhum homem mais passou a ter, a não ser depois de Cristo. Aí a gente retomou essa comunhão agora. Mas entre Adão e o período de Jesus Cristo, os homens não tinham mais comunhão com Deus. Essa comunhão ela era realizada através desse sacerdote. Esse sacerdote, como Moisés, que era um sacerdote, conversava com Deus, viu a glória de Deus, voltava lá do monte com o rosto translúcido lá, brilhando, porque ele tinha comunhão com Deus, mas o povo todo inclusive tinha medo de Deus. Mandou Moisés ir lá no monte conversar porque eles tinham medo de morrer, porque ficou claro para o povo que eles não podiam ter comunhão com Deus por causa do pecado que havia entrado na humanidade. Então, só 3 classes de pessoas que tinham comunhão com Deus. Eram os sacerdotes, os reis, que eram ungidos por Deus nesse período, depois do período em que Israel se tornou de fato uma nação. Então, tinham os reis, e esses reis eram ungidos por Deus, e os profetas, que também eram representantes de Deus para falar com o povo. Então, reis, sacerdotes e profetas. O resto do povão, se a gente morasse na época lá de Israel, nós não teríamos comunhão com Deus. A gente só falaria com Deus através dos sacerdotes, ou dos reis, ou dos profetas. Então, essa figura do sacerdote é esse elo de ligação. É tanto que no na tenda, que era o tabernáculo móvel, né? Depois Salomão fez lá um tabernáculo físico, né? Um templo físico. Mas a tenda, que era o templo lá onde aconteciam os sacrifícios, ele era móvel, porque o povo de Israel era um povo nômade, né? Essa tenda, ela tinha lá o espaço que era chamado de átrio, que era onde todo mundo podia estar, né? E é por isso que às vezes a gente canta "Eu quero estar nos átrios do Senhor", e isso não é bom que a gente cante isso, porque agora a gente foi levado a uma posição maior. A gente não precisa mais ficar no átrio. O átrio é lugar de quem está longe da presença de Deus. E aí existia o lugar santo, que era já o lugar coberto, não era o pátio, né? Era o lugar coberto.
e existia o Santo dos Santos. Entre o lugar santo e o lugar santo dos santos, existia um véu grosso, né, que a Bíblia diz que foi rasgado quando Cristo morre, mas esse véu separava esses dois ambientes, e no lugar santo dos santos só poderia entrar o sacerdote, tendo feito um ritual de purificação, né? Ele entrava com uma cordinha amarrada no tornozelo e um sininho, porque se ele morresse, tinham que puxar o corpo dele, porque se alguém entrasse para resgatar, ia morrer também, né? Então, a presença de Deus, ela estava presa naquele lugar que era o Santo dos Santos. Esse era o contexto da antiga aliança. Então, esse sacerdote era o cara que entrava, né, nesse lugar especial, na verdade, o sumo sacerdote, que era o principal, um único, que entrava nesse lugar para fazer essa ponte aí. E a outra figura que a gente vê... Oi. Deixa eu te perguntar. Então, quer dizer que se a pessoa não tivesse, tivesse pecado, ela morreria ali naquele local? Então, o único que entrava em contato com a presença de Deus era o sumo sacerdote. Se ele tivesse algum pecado oculto, se ele não tivesse feito o ritual de purificação da maneira certa, ele era fulminado pela glória de Deus. Entendi. Tem uma passagem em que Davi estava transportando a arca e 2 sacerdotes estavam transportando a arca com ele, e o carro de bois lá que estava levando deu um solavanco e a arca caiu. E aí 2 tentaram segurar na boa intenção e foram fulminados pela glória de Deus, porque não era, fizeram da maneira errada, porque tocaram onde não deveriam tocar. Então isso acontecia, porque existia todo um protocolo, né, que tinha que ser cumprido, porque... Se fosse hoje, ia morrer muita gente, né? Se fosse hoje o quê? Ia morrer muita gente. Ia morrer doidado. Ah, mas lá também morria, Chico. Ah, mas se fosse hoje era pior, mas ser fulminado até as horas, porque tem de gente que entra na presença de Deus de qualquer jeito. Exatamente. Então, existia esse ritual, e quem não seguisse esse ritual não podia ter comunhão com Deus, né? Não podia, ia ser fulminado pela glória de Deus, tamanho era o rigor desse protocolo, desse procedimento que Deus estabeleceu. E aí, um parênteses aqui, que muita gente questiona, né? Você está ainda com o Gênesis aberto aí, Xi? Pode falar que eu procuro. Gênesis 1, 26 a 28. E, Nádia, eu sei que não leu, lê para mim Salmos 115, verso 16. 26 a 28? 26 a 28. Salmo 115, verso 16. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Obrigado. Então, o que a gente vê aí? O 6º dia da criação, Deus já criou toda a humanidade sem o homem, né? Deus criou toda a raça vegetal, a raça mineral, Deus cria tudo e só está faltando a cereja do bolo, que é o homem. Deus cria o homem segundo a sua imagem e a própria semelhança, coloca o homem lá e diz, agora governe, frutifique, multiplique, sujeite a terra. O que está escrito em Salmo 115, 16, Nádia? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Então Deus cria isso aqui, é dele, e ele escolhe dar para nós, para que a gente governe, né?
E todo o animal, e todo o vegetal, e tudo mais que existe na Terra foi criado por Deus com o único propósito de nos servir, de nos abençoar. A Bíblia também vai falar que a Terra é criada para refletir a glória de Deus, né? Que todo homem, por mais que não tenha ouvido falar de Deus, é indesculpável, porque Deus escreveu, na verdade, 2 livros sobre ele. Um é a Bíblia, o outro é a natureza, porque a própria natureza revela a glória de Deus. Mas a questão que eu estou querendo responder aqui com vocês, que é uma questão um tanto quanto polêmica, Gustavo, por que Deus, sendo tão bom, faz o coitado da vaquinha morrer no lugar do homem? Faz o coitado do bichinho, da ovelhinha, morrer no lugar do homem? E a resposta é, porque toda a criação foi feita para servir o homem. Quando a vaquinha, a ovelhinha, ela morre para servir de alimento ao homem, ela está servindo para o propósito para o qual Deus a criou, que é servir a cereja do bolo da criação, que somos nós. É claro que nesse mundo que a gente vive hoje, existe muita crueldade, exploração, né? Maus tratos, e nada disso agrada ao Senhor. Mas quando um animalzinho morre para servir de alimento, está se cumprindo a vontade do Senhor. Quando um animalzinho morre para cobrir o pecado, quando um animalzinho morria, né, para cobrir o pecado de um homem, era de acordo com aquilo que Deus tinha estabelecido. Então imagina, vocês todas são mães, né? Quando você vai ter, principalmente o primeiro filho, o que você faz? Né? Você vai lá, você escolhe um quarto da casa, você pinta as paredes, você compra lá o bercinho, você arruma um bibelô, você pendura na parede, você compra as roupas, você prepara tudo. Você vai indo para o hospital para ter a criança, você olha, o quarto está todo pronto. Essa é a criação no final do 5º dia. Está tudo lá. Só falta uma única coisa, a criancinha que você vai colocar no berço lá e aí está tudo pronto. Esses somos nós no 6º dia, nós somos a cereja do bolo da criação de Deus. É por isso que, por mais cruel que pareça, toda essa matança de animais servia no Antigo Testamento para cobrir os pecados do homem, então para cumprir esse desejo de Deus de que o homem sujeitasse, dominasse sobre toda a terra. Claro que desejável era que nenhum animalzinho morresse, o homem não pecasse, mas infelizmente não pôde ser dessa forma. Beleza? Então, vegetarianos e veganos de plantão que vão escutar esse vídeo aí e tal, Deus não se agrada com a matança dos animais, não, com a exploração e tal, mas nós, como cereja do bolo da criação, fomos criados por Deus para dominar toda o restante dos reinos minerais e vegetais e animais aí. Beleza? Legal. Então, estava todo esse cenário montado, né? Esse paliativo que era esse sacrifício que acontecia de tempos em tempos. E aí muita gente pensa que a lei que foi dada por Deus, né? Todos aqueles mandamentos e aquelas regras, né? Aquelas 500... lembrei o que eu ia falar, desculpa. O sacrifício não é mais feito pelos judeus desde o ano 70 depois de Cristo, porque a Bíblia diz que o sacrifício deveria ser feito única e exclusivamente no templo, né? E depois do ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído. O templo lá de Salomão, que já havia sido destruído e depois foi reconstruído, né? Já havia sido destruído novamente no ano 70 depois de Cristo, lá pela invasão do Império, eu não sei se agora não me lembro o nome do Império, mas foi destruído, então, desde o ano 70 que eles não fazem mais sacrifício de animal. Aí você fala, Gustavo, por que eles não constroem outro templo em outro lugar? Porque a Bíblia é bem clara que o templo e o sacrifício deveria ser feito no Monte Sinai, naquele lugar lá onde Isaac ia ser sacrificado. Naquele mesmo Monte Moriá lá, era para ser que Isaac ia ser sacrificado. Foi o lugar onde Salomão depois fez lá o seu tabernáculo, e só naquele lugar é que precisa ser feito
o sacrifício de acordo com a lei dos judeus. Só que naquele lugar hoje existe uma mesquita muçulmana para aqueles que seguem a religião islâmica. Então, aquele povo lá diz que Maomé teve uma aparição lá e para eles é um dos lugares santos lá. Então, eles não abrem mão de ceder aquele lugar para que os judeus possam de novo construir um templo lá. E esse é um dos motivos de atrito entre o povo judeu e islâmico que existe lá naquele lugar. Então, só como curiosidade, os sacrifícios não são mais feitos desde o ano 70 depois de Cristo. Mas beleza, voltando aqui o que eu ia falar, muita gente acha que a lei, então, que Jesus deu foi a forma para que as pessoas pudessem ser salvas. E isso é um erro, porque a lei não salva ninguém, assim como boas obras hoje não salvam ninguém, como a gente já falou outras vezes, né? Então vamos ler um texto de Romanos. Gislene, você pode ler para nós? Romanos capítulo 4, versos 13 a 15. Shirley, não. Você está podendo ler ou não? Tô sim, Gu. Vê Gálatas 3, 24 e 25 depois para você ler para mim. Os 4? Gislene, Romanos 4, de 13 a 15. 3. 13 a 15. 3 assim? 13 a 15. Tá. Porque não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, esvazia-se a fé e anula-se a promessa. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei também, não há transgressão. Por essa razão, a promessa procede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada e a toda a descendência, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé, que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Obrigado. Então ele está falando aí que na época de Abraão, a lei nem havia sido dada ainda. Então, como é que Abraão pode ter sido salvo por obedecer à lei, se a lei nem existia? Então, ele está falando, o que salvou a Abraão, o que foi imputado como justiça, diz outra versão aqui da revista aí corrigida, revista atualizada, não sei, da Almeida, o que lhe foi imputado como justiça foi a fé, foi ter crido na promessa, foi ter crido, caso na promessa que foi feita a ele, né, que ele seria pai de multidões, que o filho dele não ia morrer, né, toda aquela promessa que havia sido feita para ele. Então, a lei não servia para salvar ninguém. A lei só servia para mostrar para o homem o quanto ele não era capaz de se salvar sozinho, o quanto impuro ele era. Lê também para nós, Gislene, Romanos 3, 19 e 20. Aproveitando que você está aí perto. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, para que servia a lei? Para mostrar que o homem não era capaz de seguir a lei. Lê para mim Gálatas 3, 24 e 25, C. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para que podemos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Amém. Tem um outro verso, muitos textos vão usar a palavra aio, né? Aio é como se fosse uma escora, não é uma viga a palavra, um caibro que você bota para segurar, para você se apoiar nele. Então, a lei era um apoio para nós.
quando veio Cristo, não precisa mais da lei. A lei era para manter o homem dentro de um procedimento que Jesus tinha estabelecido para ele. Mas não era a lei que salvava. Por quê? Porque nenhum homem poderia ser salvo. Porque nenhum homem ia conseguir cumprir toda a lei. Né? A lei, se eu não me engano, eram 500 e cacetada mandamentos, que na verdade não é só o Pentateuco. Né? Os judeus, eles tinham uma interpretação da lei que era falada, eles tinham que decorar isso, eles traduziam, eles interpretavam a lei. Então, para os judeus, são, se eu não me engano, 500 e tantos mandamentos. Nenhum homem conseguiria cumprir tudo isso. Então, assim como hoje ninguém é salvo por obra, assim como hoje ninguém é salvo porque faz bem ao outro, ninguém é salvo porque tem uma vida cristã exemplar, já não era salvo lá atrás por seguir a lei, por fazer tudo que a Bíblia mandava, ou Pentateuco, né? E essas outras leis orais aí. Porque ninguém era capaz de fazer isso. A lei só veio para mostrar para o homem que ele não era capaz sozinho de se auto-justificar. A lei só veio para mostrar para o homem que ele precisava de um salvador. A lei só veio para mostrar para o homem que ele precisava de sangue, que alguém morresse porque ele não seria capaz de morrer. Né? E é por isso que o sacrifício era feito over and over again, de novo e de novo e de novo, porque não resolvia o problema. A lei não era suficiente para resolver o problema. Então, quando eu falo para vocês que a salvação hoje não tem a ver com aquilo que eu faço, com quanto eu fico longe do pecado, e quando Cristo estabelece a lei, não é sobre salvar o homem, mas é sobre ter comunhão com Jesus, é sobre ter comunhão com Deus, porque se o pecado faz separação entre nós e Deus, quando eu peco, a minha consciência pesa e eu me afasto de Deus, quanto menos eu pecar, quanto mais eu seguir a lei de Deus, mais comunhão eu tenho com Ele e mais plena é a minha vida. Pecado nunca foi problema para Deus, porque Ele já deu um jeito de resolver isso lá atrás, paulatinamente não, de novo errei a palavra. Como é que era a palavra? Paliativo. Paliativamente, obrigado. Deus já tinha resolvido o problema do pecado de maneira paliativa, com os sacrifícios de bodes e bezerros e negócio, e no Novo Testamento em Cristo. Ele já havia resolvido esse problema. Agora, seguir a lei no Antigo Testamento e seguir a Bíblia para nós, a vontade de Deus no Novo Testamento, não é sobre ser salvo, mas é sobre ter comunhão com Deus. Porque quanto mais próximo eu ando daquilo que Deus quer que eu ande, mais perto eu tenho dele, mais eu desenvolvo a salvação e mais plena vai ser a minha vida. Porque a vida de João 10:10, que Cristo veio para nos dar, é como eu falei para vocês, é como a mesa do Salmo 23, está lá, está tudo posto. Deuteronômio vai falar, ponho diante de vocês a morte e a vida, vocês escolhem. Então essa vida plena que Deus tem para nós, infelizmente, não é todos que vão viver. Timóteo vai dizer, eu não anotei aqui, eu acho que a 2 Timóteo vai dizer que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas, infelizmente, nem todos os homens serão salvos e chegarão ao pleno conhecimento da verdade. Porque se vai ter o juízo final e um monte deles vão ser jogados no lago de fogo, é porque nem todos serão salvos. Mas a vontade de Deus é que todos fossem salvos e que todos chegassem à varonilidade de Cristo, crescessem espiritualmente. Então, está diante de nós, gente, ter uma vida abundante, crescer e se desenvolver espiritualmente. Então, o problema do pecado está resolvido, o problema da salvação está resolvido. Agora, se eu quiser viver abundantemente, eu preciso desenvolver a minha salvação. Se eu quiser provar do melhor de Deus espiritualmente, afetivamente, eu preciso desenvolver a minha salvação. Certo? Ele não se alegra, né, da morte do ímpio, né? De maneira alguma. Ele não se alegra da morte do ímpio. Qual que foi o versículo de Timóteo que você falou? Puxa, eu nem tenho anotado aqui. Deixa eu ver para você, peraí. É que eu estou aberta a letra.
1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Acho que é versículo 4, na verdade. 2:4. É. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o Senhor... 1 Timóteo. Primeira. Primeiro. É isso mesmo, 3 e 4. 1 Timóteo 3 e 4. Ah, tá. Beleza? Então, eu não sei se eu vou falar disso na semana que vem. Eu ia colocar isso nessa aula e eu não preparei a aula da semana que vem, mas aí que muita gente se embanana. Gustavo, a vontade de Deus sempre se cumpre? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Quem dá mais? Sim ou não? A vontade de Deus? Sempre Deus? se cumpre? Eu acho que não, porque Eu acho que assim, não. Acho que não. porque a vontade é que todos sejam salvos, mas o homem é pecador, ele escolhe o pecado, aí nós temos o livre-arbítrio, não é isso? Porque tem o livre-arbítrio, né? Fala, Tem o Chico, qual a sua livre-arbítrio, então opinião? não pode tudo que Deus... Mas a vontade é de Deus, é nossa. Então, Então é o seguinte, a resposta para essa pergunta é as duas coisas. Porque existem duas vontades de Deus. Uma vontade de Deus é essa, que a gente chama de vontade perfeita, que é essa de Romanos 12:2, boa, perfeita e agradável. Deus queria que todos fossem salvos e chegassem ao pleno conhecimento da verdade, como 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz. Mas a gente sabe que um monte de gente não vai ser salva, e já não foi salva, porque já foi a óbito sem conhecer ao Senhor, né? Isso significa que isso saiu do controle de Deus? Não. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Então, se ele tem o controle sobre todas as coisas, como é possível? A Cê me perguntou uma vez, mas Gu, se a gente tem livre-arbítrio, como é que pode todos os nossos dias estarem escritos no livro? Como que Deus sabe o que eu vou escolher? Porque ele é pré-ciente. Ele já sabe o que vai acontecer amanhã. A gente está no Cronos, na vida cronológica, ele está no Kairos. Ele olha para a nossa vida como um vídeo do YouTube. A gente está assim, andando dentro do vídeo, e ele olha a nossa vida de lado. Para ele, passado, presente e futuro são uma coisa só. Então, ele já sabe o que a gente vai escolher. Então, nada foge do controle e da vontade dele. Tudo que acontece passa pela vontade dele, mas é pela vontade permissiva, né? Quando Deus permite que Jó seja tocado, isso também é um motivo incrível de confusão. Eu quero dar uma matéria só sobre a vida de Jó, entendendo, explicando o que aconteceu lá. Quando Satanás toca na vida de Jó, a palavra diz que Deus permite que Jó seja tocado. Era da vontade boa, perfeita e agradável de Deus que Jó fosse tocado e tivesse o corpo cheio de ferida e os filhos mortos? Não. Então, a única explicação para isso é que existem duas vontades. Uma vontade boa, perfeita e agradável, que se você seguir os princípios de Deus, você vai colher dessa vontade. E uma outra vontade que não era a vontade primária dele, mas que é uma vontade permissiva, porque, afinal de contas, ele nunca perde o domínio das coisas. Faz sentido? Beleza? Talvez eu até entre na próxima aula nisso e pegue os textos e tudo. Mas beleza. Você está com Hebreus 9 ainda aberto aí, Nádia? Não, né? Tá pertinho aqui, já estou aberto. Pronto. Então lê para nós de 11 a 15. A gente vai entender agora como é que a justiça foi satisfeita em Cristo. Até agora a gente estava falando da justiça se satisfazendo no Antigo Testamento, e agora a gente vai falar da justiça que foi satisfeita em Cristo. O sacrifício de Cristo não se repete. É perfeito e eficaz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação,
não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de umas novilhas, aspergidos sobre os contaminados, os santificaram quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Amém. Então, o que esses capítulos todos aqui, antes e depois de Hebreus, vão explicar exatamente isso. Existia esse paliativo de Deus, que era a morte de vários animais de tempos em tempos, e aí Jesus vem e, de uma vez por todas, ele resolve esse problema. Então, olha aqui, no verso 11 vai falar do sacerdote, né, que a gente falou. Quais eram as figuras que eu falei? O sacerdote, o sacrifício, e tinha um lugar para acontecer isso, né, que era o tabernáculo, ou o templo. Então, fala que Jesus era, ao mesmo tempo, o sacerdote e o sacrifício. Ele era o sumo sacerdote, diz aqui. Ele entrou no tabernáculo, não era o tabernáculo de Salomão, lá feito por mãos humanas, mas era o tabernáculo feito por Deus, né? O tabernáculo que era o próprio corpo dele. Ele entra no Santo dos Santos, então nesse lugar onde ninguém podia entrar, só o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entra nesse lugar, ele apresenta o sangue dele de uma vez por todas, e olha que interessante, esse sangue de bodes e novilhos era posto vez após vez e purificava, santificava, no verso 13, a carne. Mas Jesus vem e purifica o nosso espírito. Quando ele nos justifica, ele salva o nosso espírito. A primeira etapa da nossa salvação é o espírito. É por isso que agora a gente pode voltar a ter comunhão com Deus como Adão tinha. Porque Adão era um só com Deus. E aí vem a morte é separação, e separa Adão de Deus. E aí vem um período gigante de vários e vários anos que isso não pôde se tocar de novo, porque era um sacrifício. Como é que é a palavra, Gislene? Já esqueci de novo. Paliativo? Paliativo. Obrigado. Mas vem Jesus e resolve esse problema, e aí a gente volta a ter comunhão, e a gente volta à posição de Adão de novo. Porque, imagina o seguinte, imagina a seguinte figura, Jesus cria uma engrenagem, imagina uma coisa simples, assim, tipo uma dessas engrenagens que faz caldo de cana, e aí essa engrenagem é o jeito que funcionava o sacrifício, né? Botava o animalzinho lá, quebrava o animalzinho, voava sangue, e aí saía o caldo de cana, que era a culpa, era tirada a culpa, né? E aí, imagina que Jesus entra ali, só que Jesus quebra a engrenagem, porque ele não podia estar ali, que ele não tinha pecado. Então, olha que louco, porque que João vai falar que Jesus é o cordeiro, ele era um cordeiro, porque ele foi morto, assim como todos os outros cordeiros, mas ele era um cordeiro que tira o pecado do mundo. Por que não precisava repetir o sacrifício depois de Jesus? Você que está com Hebreus, Nádia, lê Hebreus 2, verso 14, por favor. 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne, sangue destes também, ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, Jesus na cruz, ele destrói o poder da morte. Até então, precisava ficar morrendo, um monte de animaizinhos, num paliativo.
e aí Jesus vem e acaba com isso. Alô? Ele tira o pecado. Opa. Ele tira o pecado. O pecado não tem mais poder sobre a humanidade. O pecado tinha o poder de nos afastar de Deus, agora não tem mais, porque a gente tem comunhão de novo com Ele e nada mais tira a nossa vida agora. Porque eu não sei se você sabe, mas a eternidade já começou. Só vai acabar o seu corpo terreno do jeito que é hoje. Ele vai ser transformado. Mas a vida não vai mais sair de você. Você vai viver para sempre. E essa eternidade já começou por causa de Cristo na nossa vida. E olha por último, para a gente terminar aqui, Apocalipse 1, 18. Diz assim: e aquele que vive, Jesus falando, né? Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus vem e destrói aquela engrenagem. Então imagina essa máquina que eu falei para você de moer cana, e você bota a cana lá e ele quebra a cana. Agora imagina que você bota um parafuso ali, um negócio de metal, e quando você bota aquilo ali, ele quebra aqueles dentes, ele quebra aquela máquina. E a partir de agora não pode entrar cana mais ali, não pode morrer mais nenhum bichinho ali, porque ele quebrou a engrenagem, ele venceu a morte. Glória a Deus por isso. Maranata, hora vem Jesus. Amém. A justiça foi completa em Cristo. A justiça do Antigo Testamento, paliativa, não precisa mais acontecer, porque Jesus, como nosso sacerdote, e ao mesmo tempo o sacrifício, e ao mesmo tempo o mediador, e ao mesmo tempo o tabernáculo, ele era tudo isso, e ele foi destroçado naquela cruz, moído naquela cruz, para que ele quebrasse a engrenagem e a gente acabasse com a morte, a gente não precisasse mais morrer por causa disso. Você não morre mais, meu irmão, minha irmã. Você Amém. vai viver Glória eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Perguntas? Amém. Então, esse Espírito Santo, que é a comunhão, né, que é a comunicação entre Deus e o homem, que no Antigo Testamento estava só sobre reis, profetas e sacerdotes, agora está sobre nós, né? Nós temos plena comunhão com Deus de novo por causa do sacrifício de Cristo. Hoje nós somos muito mais beneficiados, né, Hugo, do que antigamente, né? Porque Muito mais. hoje nós somos agraciados demais, porque ele deu o sangue dele por nós, ele deu a vida dele por nós, e ele está o tempo todo, né, nos perdoando, né? Ele não precisa estar fazendo sacrifício. Se a gente se arrepende, ele está ali e nos perdoa, né? Uhum. Então, isso é algo assim que eu falo que Deus ele tem uma paciência com a gente, né? Que paciência que ele tem conosco, né? É dia a dia, ele vai nos ensinando, vai nos moldando, e o sacrifício foi feito para todos, né? Mas só que nem todos, né, estão Recebe. dispostos a viver, né, a graça, né? Esse benefício aí, né? De ter comunhão. E eu falo que hoje, eu falo depois de tantos anos, né, que eu vou dizer para você, eu achava que eu era crente, né? Mas a vida de um cristão, ela, quando tem a obediência, é impressionante, né? O que a obediência gera, né? A obediência gera bênção e nos traz, assim, experiências tremendas com o Senhor, né? Então, eu louvo a Deus, né? Eu louvo a Deus por estar aqui com as minhas irmãs. Amém. Isso aqui é fruto de oração de uma mulher, uma serva que orou muito por nós. Quando que nós poderíamos imaginar que um dia nós estaríamos aqui, nós quatro, né? E você sendo esse mestre para nós, e assim nos ensinado, e a gente estar sempre unidas aqui, no mesmo propósito, com o mesmo espírito. Isso é graça, né, de Deus sobre a nossa família. Eu louvo a Deus, eu louvo a Deus por ter vocês aqui, por estar aprendendo cada dia mais, por, embora não estarmos juntos, estamos juntas, né?
assim, hoje, por conta de tudo que a gente tem vivido, mas em espírito a gente está sempre orando umas pelas outras e em comunhão aqui. Amém. Amém. Você falou aí, né, que a gente está numa posição muito melhor que antes, né? Imagina Davi, que era um símbolo, né, até hoje é um símbolo para a nação de Israel, de um rei justo, um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou e precisou vir um profeta para falar para ele que ele estava errado, né? Profeta Natan, porque ele não se tocou do pecado dele, mesmo tendo sempre falando com Deus e tal. E agora o Espírito mora dentro de nós, a gente peca na hora, a gente já fala, deixa eu pedir perdão e tal, né? E a vontade de Deus, né? Falando dessa vontade perfeita e permissiva, 1 Samuel 15, 22 fala que melhor é obedecer do que sacrificar, né? Então Deus tem mais, Deus se agrada mais de que a gente ande em santidade, em obediência, do que se a gente pecar, o sacrifício já está feito, a gente vai provar desse sacrifício, né? Mas Deus se agrada mais que a gente ande na linha e obedeça do que a gente use dessa graça que já foi conquistada para nós. Amém. Ô, Gu, você tem aula agora, Gu? Eu tenho uma mentoria agora às 8. Por quê? Ah, tá bom. Não, que eu queria aproveitar, porque eu não consigo conversar com as minhas irmãs, eu queria dar um testemunho aqui, rapidinho, para que elas ouvissem você também, você entendeu? Mas pode falar. Deixa eu ver aqui que a Sei quer perguntar. Fala, Sei. Então, eu estava o Douglas falar sobre isso que você falou agora, sobre o Espírito Santo morar em nós, né? E aí ele falou assim, quando chegar no céu, os apóstolos vão vir perguntar para a gente como que era ele estar morando dentro de você, né? Uhum. E eu fiquei pensando, como que a gente não valoriza isso e é por isso que a gente tem que buscar intimidade com o Espírito Santo todo dia. É isso, né? Eu sei que muitas pessoas andaram com Jesus, viram o Filho de Deus, e deve ter sido uma experiência fantástica. Mas hoje a gente tem o Espírito dele morando dentro da gente. Uhum. Nossa, é maravilhoso, né? Ao mesmo tempo que é tão surreal, assim, tão incrível, também é tão natural, né? Porque aí a gente não precisa sentir nenhum arrepio, a gente não precisa, né? Nossa, não é como se tivesse uma coluna de fogo igual o povo lá do deserto. É uma coisa tão natural, né? A gente fechar a porta do quarto, ou mesmo nem precisa fechar nada, falar com ele por dentro, é tão natural e ao mesmo tempo tão surreal, tão incrível, né? É um mistério. E a gente vai aprendendo, né? Igual você ensinou aquela vez, é independente dos sentimentos, né? Do que a gente está sentindo. A gente crê, né? Muito bom. Eu não vi o começo da aula, mas a gente já estudou isso tudo que você falou hoje, né? Já, a gente estudou isso em Realidades da Nova Criação, mas agora sobre a perspectiva de justiça. Mas é bom a gente falar as mesmas coisas que é para fixar. Nádia, eu tenho que começar a minha mentoria às 8h30. Então dá para você falar aí. Eu vou falar rapidinho. Você quer que eu fico? Ou você quer falar só com elas? Não, lógico, você pode participar, imagina. Então, tá bom. Ô, Celeste, cadê sua carinha, Celeste? Tá escondendo. Que coisa feia.